Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, bom dia, bom dia, bom dia, que alegria, que prazer, que privilégio começarmos mais um dia, começarmos mais um domingo na presença do Senhor. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, mais uma semana que o nosso Deus nos concedeu, semana de bênçãos, semana de vitórias. Eu espero que tenha sido assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados, nesse domingo maravilhoso. Hoje, obviamente, nós vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela. Vamos relembrar um pouquinho do muito que aprendemos com Deus. Vem com a gente, mas antes, produção, libera aí a nossa vinheta. É isso aí, meus queridos e queridas do PSM, vamos ao nosso resumo semanal das nossas meditações do Ministério PSM neste domingo maravilhoso, dia 14 de dezembro do ano de 2025. Vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou aí nesta última semana, dos dias 8 a 12 de dezembro. Amém, meus amados? Começando com segunda-feira, dia 8 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: O que temos feito com os nossos talentos? Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, depois de contar aos seus discípulos a parábola das 10 virgens, Jesus lhes contou uma outra parábola denominada de parábola dos talentos. E nesta parábola, nós aprendemos que os nossos talentos vêm de Deus e que Ele nos dá diferentes talentos de acordo com a capacidade de cada um. Aprendemos também que Ele nos dá liberdade para fazermos o que quisermos com os nossos talentos. E vimos também que o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Não podemos esquecer que um dia o nosso Senhor, que nos deu os talentos, voltará e vai querer saber o que fizemos com esses talentos. O que temos feito com os nossos talentos? Temos os utilizado em prol do reino e para a glória de Deus? Ou os temos enterrado? Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 8 de dezembro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então, queridos, para a nossa meditação de terça-feira, dia 9 de dezembro, que recebeu o seguinte título: Que tipo de servos temos sido? Queridos e queridas do PSM, o Senhor daqueles servos distribuiu diferentes quantidades de talentos para os seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2, e para o outro ele deu apenas 1 e se ausentou por um tempo. Mas depois voltou para acertar contas com eles. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu outros 5. Assim como o que recebeu 2 também conseguiu dobrar a quantidade de talentos. Mas o servo que recebeu apenas 1 talento o enterrou, permanecendo com este talento somente. Os servos que dobraram as suas quantidades de talentos foram elogiados pelo seu senhor, que os chamou de servos bons e fiéis, enquanto que o servo que enterrou o único talento que recebeu foi chamado pelo seu senhor de servo mau e preguiçoso. Misericórdia! Que tipo de servos temos sido? Que está diretamente ligado ao que temos feito com os talentos que o nosso Senhor nos tem confiado. Servos bons e fiéis ou servos maus e preguiçosos? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 9 de dezembro. Passemos então para quarta-feira, dia 10 de dezembro. Vamos ver o que aprendemos nesse dia e nesta meditação, que recebeu o seguinte título: Que saia o egoísmo e entre a empatia. Preciosos e preciosas do PSM. Depois de contar aos seus discípulos a parábola dos talentos, Jesus continuou a lhes falar sobre os acontecimentos futuros relacionados aos últimos dias e começou a falar sobre o grande julgamento. O mestre afirmou que neste dia o rei separará um grupo à sua direita e outro grupo à sua esquerda. E no texto que separamos para essa meditação, nós vemos algumas palavras que ele dirá
ao grupo que estiver à sua direita. O rei então dirá a este grupo que eles herdarão o reino, porque o alimentaram quando ele teve fome, o deram de beber quando ele teve sede, o visitaram quando ele esteve preso e quando esteve doente, além de o hospedarem. E os justos perguntarão ao rei: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Sabe o que isso nos ensina? A importância de uma palavra que tem sido muito proferida ultimamente, mas pouco praticada. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas, para que a empatia encontre lugar nos nossos corações, o egoísmo precisa sair. É assim que funciona. Não há como nos colocarmos no lugar do outro, nos preocuparmos com o problema do outro enquanto eu estiver preocupado apenas com o meu problema, que é sempre o mais grave e o mais urgente. Consegue entender? Que saia o egoísmo e entre a empatia. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 10 de dezembro. Agora vamos relembrar um pouquinho do muito que aprendemos na quinta-feira, dia 11 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Priorizando o Próximo. Lindões e lindonas do PSM, percebe a importância da empatia? Percebe como Deus valoriza esse negócio? Entendemos que estas atitudes são tão valiosas diante de Deus porque nestes momentos nós deixamos de olhar para nós e para os nossos próprios problemas e passamos a nos preocuparmos com os problemas dos outros. Deus se agrada quando nos colocamos no lugar do outro, quando deixamos de priorizar as nossas necessidades em prol das necessidades do outro. Foi por isso que ele mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Jó 42, verso 10. É assim que funciona. Deus ama nos ver priorizando o próximo. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 11 de dezembro. E na sexta-feira, fechando a semana, nós aprendemos na seguinte meditação que recebeu o seguinte título: O Verdadeiro Evangelho. Príncipes e princesas do PSM. Jesus passou a falar aos seus discípulos sobre as coisas que em breve aconteceriam com ele. Falou que em 2 dias seria celebrada a Páscoa e que ele seria entregue para ser crucificado. Jesus não os enganava, sempre lhes dizia a verdade, aquilo que eles precisavam e não o que desejavam ouvir. Devemos pregar o evangelho real, um evangelho de bênçãos, de conquistas e de vitórias, mas também um evangelho de lutas, de tempestades, de desertos. Um evangelho que fala de vida, mas que também fala de morte. Até porque é isso que o nosso mestre espera de nós, que preguemos o verdadeiro evangelho. E assim, querido, nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro, nós concluímos mais uma meditação e estamos concluindo mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. O nosso desejo, como sempre, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, não só através deste resumo de hoje, mas através de todas as meditações aí que nós fizemos durante a semana. Que Deus tenha abençoado a sua vida, edificado a sua fé, te alimentado aí através da palavra do nosso Deus e principalmente despertado no seu coração um desejo maior de ler mais, de mergulhar mais, de meditar mais na palavra do nosso Deus. Amém, meus amados? Estamos terminando, mas antes eu quero convidar você, como fazemos todos os domingos, quero te convidar, se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem com a gente. Vamos falar com o nosso papai. Amém, meus amados? Nossa produção já está providenciando aquele fundo musical. Isso aí, vem com a gente. Vamos falar com o nosso papai.
Paizinho, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer e te agradecer por mais um domingo abençoado e por mais uma semana maravilhosa. Obrigado, Paizinho, obrigado pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, Paizinho, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Paizinho, porque entendemos que não somos dignos, Paizinho, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas nós te louvamos porque sabemos que é tudo pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia. Pai, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos que meditaram conosco durante esta semana, que estão agora participando deste resumo. Paizinho, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Eu não sei o que eles precisam do Senhor, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem poder para resolver seja qual for o problema, para mudar seja qual for a situação, para reverter seja qual for a circunstância. Aleluia! Por isso te louvamos e te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, entra com providência, transformando a tristeza em alegria, a lágrima em sorriso, a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta, Senhor Deus, na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama, Paizinho, sobre cada um de nós do teu poder e da tua glória, Paizinho. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados. Graças a Deus, queridos, chegamos ao final de mais um resumo semanal, mas aquele recadinho que a gente deixa todo dia aqui para você, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar o seu comentário e principalmente de se inscrever no nosso canal e nos ajude para que a gente possa alcançar o nosso alvo, que é de 1000 inscritos ainda esse ano. Tá bom, meus amados? Nos ajude. Amém? Nós contamos com você. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.